Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos para o nosso fechamento de hoje, tá? Dia 5. Aqui a gente conversa sobre mini índice, contexto e movimentação do preço. Dia de hoje, né, pessoal, a gente teve aqui uma lateralidade em tendência no tempo macro, né? O tempo macro acabou conduzindo o dia. Apesar da movimentação de alta, né, ele acaba não chegando a mudar ali o M60. A gente já vai dar uma olhada nisso. Então, começando aqui pelo gráfico diário, né? Interessante a gente lembrar que a gente ainda está, né, na região superior, né, de toda essa grande perna de alta, então a gente ainda está numa movimentação mais altista, né, a gente ainda está acima dos 50%, estamos também acima da MM200. Um doji, né, no geral, ele não é uma boa barra de continuidade. O Brooks ele cita, né, que um doji, no geral, ele não é uma boa barra, por exemplo, para os vendidos ingressarem numa movimentação. Por quê? Porque ele é uma lateralidade em uma barra. Então ele pode inicializar aqui nessa região de fundo, né, um pouco mais de lateralidade. Então aqui precisa de um pouco mais de atenção. Fica um pouco melhor, né, da gente visualizar as coisas em tempos mais próximos do operacional. Por que, né, a ideia de lateralidade em tendência? A gente veio vendo, né, pessoal, isso daqui por esses dias. A gente teve aqui, né, uma excelente movimentação de alta, depois tivemos uma excelente movimentação de baixa. Tivemos aqui um bom rompimento, né? Tivemos um rompimento aqui desse grande pivô aqui, né? E esse grande pivô aqui acabou já dando alguns alvos. E depois de alvo, né, o mercado acabou, né, gerando algumas lateralidades, né, o que é a movimentação, a princípio, né, mais comum. Aqui você teve o primeiro alvo, aqui você teve o segundo alvo. Né. Se eu pegar aqui, né, agora para essa movimentação mais ampla, né, aqui inclusive a gente tinha, né, para o dia de hoje uma confluência de alvos. Ainda não foi dada, estava aqui bem próximo dessa linha que está um pouco mais grossa aqui, que é a região de 129 e 150. Então aqui tem a projeção, né, de mais formas de alvo. Tá? Então aqui você tinha, né, também essa projeção aqui, né? Então você tinha o segundo alvo dessa projeção aqui, ó, ele também não foi um alvo dado. Então, apesar do doji, né, ainda é mais fácil o mercado continuar o ciclo que ele vem fazendo. Então aqui no M60 você tem um forte impulso, né, que é a forma que o Brooks cita, né, que é a maneira mais comum de tendência, que é o mercado desenvolvendo entre impulso e canal. Então a partir do momento que eu tenho a primeira correção, né, eu tenho aqui a possibilidade de uma H1 e ele inicia a fase de canal. Né? Então o mercado vem aqui no M60 em formato de canal estreito. Então ainda era um pouco melhor a gente estar apostando nas vendas. Né? Lá nos 5 minutos ficou um pouco mais confuso, mas ficou contra, né, o alinhamento, né, preço-média aqui nessa região. Ele volta, né, fecha um gap intermediário que estava aberto aqui também. Né, fechamento de gaps em movimentações mais laterais é bem comum. Tá? Então, aqui o mercado, né, volta para uma movimentação de queda, faz uma H1, faz uma H2, né, e agora, né, ele está aqui numa possibilidade de H3. Isso voltando, né, para a ideia de contagem de barras depois daqui, ó. Você tem 4 barras aqui sem nenhum tipo de correção. Então aqui eu tenho uma H1, depois aqui eu tenho uma H2. Eu preciso perder mínima, né, para eu ter uma H3. Então como ele sobe aqui sem perder mínima, aqui ainda é, né, apenas toda a movimentação da H2. Quando ele perde mínima aqui mais uma vez, né, e quando ele retoma a máxima, aqui eu tenho uma possibilidade de H3. Então agora o mercado está numa possibilidade de H3. Toda H3 é uma wedge, né, então se toda H3 é uma wedge, aqui tem uma possibilidade de ter uma correção um pouco maior, porém, né, ficaram esses alvos aqui para os vendidos. Né, então é uma região que o mercado pode vir buscar. Né. Além disso, aqui ainda tinha, né, um alvo diário, né, que também tinha confluência aqui. Então, a princípio, né, pensando no macro, né, pensava muito mais na ideia da venda, apesar, né, da movimentação lateral. Né? Então, você pode escolher um lado. No geral, é mais interessante você escolher o lado do tempo macro. O Brooks ele fala, né, que se você for operar um TTR, é para você operar para o lado da MM20. Então, a gente tem que tentar seguir, né, essas ideias. A VWAP do dia aqui anterior também, né, novamente aqui segurando o preço, né, a gente já viu isso daqui acontecer outros dias. Por isso a gente mantém esse estudo e essa ideia, né, de ter ela aqui como região de cautela. Então no M60 a gente teve movimento de impulso e estamos em movimentação de canal. E enquanto, pessoal, não tiver, né, algum tipo de mudança de estrutura, como aqui eu tenho uma wedge perfeita, né, eu posso deixar essa wedge. A gente tinha uma outra projeção de wedge, porém agora a gente consegue ver, né, mais uma vez, outra região de 3 puxadas. Além dessa região de 3 puxadas, eu tenho essa outra possibilidade aqui, ó. Então mais uma região de 3 puxadas, e isso aqui deixa a ideia, né, de cunhas alinhadas aqui. Lá no micro também tem algumas possibilidades de puxada.
Porém, né, em tendência, o mercado ele vai chegar nessas regiões, às vezes ele não chega a romper essa região, mas ele também não reverte a movimentação. Então, para a gente ter algum tipo de movimentação de alta, aqui no M60, a gente vai precisar da mesma ideia que a gente usa lá no 15 minutos. Vai precisar do gap de média, né? E aí, quem sabe, né, um fundo duplo mais alto, e aí o mercado pode reverter. E o ideal era que esse gap de média, né, mudasse essa estrutura, tá? Então, para a gente pensar numa movimentação de alta, a gente precisa de uma mudança na estrutura. Se eu tenho topos e fundos mais baixos, é mais fácil o mercado continuar descendo. Então, aqui, para a gente ver algum tipo de mudança, precisaria de um gap de média, uma mudança nessa estrutura, aí sim, né, quem sabe aqui numa possibilidade, né, de uma correção, caso, né, não venha em microcanal, porque microcanal que deixaria o mercado no modo sempre comprado, e a correção podia ser bastante rasa, apenas uma L1 mesmo, e o mercado retomar, tá? Mas para isso ele precisaria fazer um microcanal e também, né, retomar aqui a possibilidade do nosso ponto de inflexão, tá? Dessa movimentação das puxadas. Se ele não renova isso daqui, é mais fácil ele continuar, né, descendo para renovar mínimas. Então é sempre aquela ideia, né, de que o mercado está tentando montar uma estrutura. Aqui a gente teve um topo duplo, né, que foi bem discreto. Apesar de uma grande barra, ela acaba não renovando o máximo. Não renova o máximo, não muda a estrutura. Não tem como o mercado, né, desempenhar uma movimentação de alta. Fica mais fácil, né, ele ficar tentando renovar mínimas. Foi uma movimentação bem difícil de novo, né, o dia de hoje. Dia anterior, bastante lateralidade. Dia de hoje, bastante lateralidade. Mas os vendidos, né, eles acabam ganhando. Por quê? Porque aqui no tempo gráfico macro, né, a gente está com uma boa relação preço-média, né? Então, o preço ainda está desempenhando melhor, né, aqui uma movimentação para os vendidos do que para os comprados. Tá? Então, é interessante sempre a gente manter, né, o macro em vista. No 15 minutos, tivemos o gap de média. Né? Então, que no M15, né, pessoal? Tivemos aqui, né, o nosso gap de média, tá? Tá aqui, ó. Gap de média veio depois, né, da notícia, né? Aqui foi o horário da notícia, às 12 horas. E aí o mercado, né, fez uma big barra aqui de alta, tá? E aí ele cumpre o gap de média. O gap de média, né, como a gente já abordou no vídeo de sexta-feira, né? Ele é um setup de venda, tá? Então, se ele é um setup de venda, né, ele deu uma possibilidade de venda aqui, né, na própria L1, depois ele deu, né, uma outra possibilidade de venda aqui na L2. E aí ele veio, né, fazer um fundo duplo. Então ele fez um fundo duplo. Depois desse fundo duplo, como um bom setup de venda, que pode gerar uma projeção para um setup de compra, né, que seria a ideia da MTR. Então a gente usa o gap de média pensando, né, lá no M60, a gente quer ver a participação dos comprados. Então a gente usa o gap de média para entender, né, que agora essa movimentação, que antes era uma movimentação praticamente unilateral, né, onde você via só os vendidos no controle, conseguindo fazer no máximo correções minoritárias. Depois disso, quando tem o gap de média, o mercado muda um pouco a sua estrutura e aí eles conseguem uma correção majoritária, né? Eles conseguem uma correção maior. E aí, Luciano, e agora? Voltou para a tendência de baixa? Gap de média, pessoal, ele é a expressão dos comprados, mas ele não quer dizer que ele vai reverter o mercado. Tem que lembrar que a probabilidade da MTR é de 40%. E lembrar também, né, aquilo que a gente já conversou, que a MTR ela é um setup lento e que, na maioria das vezes, ela vai desenvolver a partir de algum tipo de estrutura. Né? Então, se o mercado ganha força a partir daqui, eu tenho agora razões para pensar que ele pode sim realizar uma reversão majoritária de tendência. Claro que ele vai ter que cumprir aqueles papéis que a gente acabou de olhar ali no 60, mas não seria, você teria justificativa, né, plausível para pensar sim, né, na possibilidade de uma reversão majoritária de tendência. Porém, né, quando a gente tem fortes tendências, a movimentação continua. Tá? Como falei, ficaram, né, os alvos dos vendidos aqui, né, sem ser dados, né? Então, se o mercado vem para uma movimentação de queda aqui, ele pode muito bem atingir esse alvo. Quando o mercado atinge vários alvos, né? Hoje a gente até conversou algumas páginas sobre isso, né, junto com os assinantes. Quando o mercado atinge, né, essa região de alvos, é sempre interessante a gente estar de olho. Por que interessante? Porque quando a gente tem uma confluência, né, a princípio de muitos alvos, ó, aqui, ó, o segundo alvo desse pivô, né, a gente não está falando daqueles pivôs que a gente estava falando lá daquela movimentação macro, tá? Que é o primeiro alvo dessa grande projeção, que é 100% dessa outra projeção. A gente está falando de outro alvo já aqui, de uma movimentação mais próxima, de 100% dessa pequena lateralidade. A princípio era esse o alvo. Agora eu tenho um topo mais alto aqui, né? Agora já muda. Mas eu tinha aqui
ainda com essa movimentação, né, o segundo alvo. Então, a princípio, a gente está pensando mais na venda. Mas na hora da notícia, né, o mercado acabou gerando, né, um forte impulso de alta. Né? Aqui a gente havia avisado, né, que era melhor encerrar, né, as negociações, porque é mercado emocional, mercado, né, vindo de lateralidade, ele fica com possibilidade tanto de subir quanto de descer. É melhor estar fora, né, desse tipo de mercado aqui. Então aqui, né, ainda também não temos nenhum tipo de ciclo forte, né, porque aqui teve uma pequena correção, tá? Então eu já tenho aqui uma L1, né, dessa tentativa de movimentação de alta. Então aqui a gente não tem, né, nenhum ciclo, por exemplo, extremo para a gente já pensar na continuidade. Mas a gente tem razões suficientes, né, que a gente consiga, por exemplo, né, pensar que, né, se o mercado desempenhar algum tipo de movimentação de alta, aqui no 15 minutos, ó, os pontos de inflexão, né, estão um pouco mais próximos. Né? O do 60 ele vai estar bem aqui. Né? Mas aqui no 15, para ele modificar algo, né, para ele ter uma possibilidade de uma segunda perna, ele precisa renovar, a princípio, essa máxima. Eu já tenho o gap de média, já tenho expressão dos comprados, tenho uma wedge, né, tenho uma nested wedge, então tem cunhas alinhadas aqui, né, tem mais uma forma de wedge aqui, ó, tá? Que aqui nos 5 minutos vai ficar como uma wedge parabólica, né? Então eu tenho regiões aqui, né, que pode ser, né, encontro de compradores, ficaria ainda a questão do alvo dos vendidos aqui. Então se o mercado tivesse dado esses alvos aqui no dia de hoje, seria mais interessante. Por quê? Porque em regiões de alvo, né, o mercado tende a ter realização de lucro. E aí essa realização de lucro, né, seria tanto os vendidos recomprando suas posições, quanto os comprados vendo uma possibilidade de ingressar, né, nessa movimentação, por conta, né, dos vários alvos. Alvos de hoje, né, pessoal? Aqui você tem, acho que aqui já compensa a gente já ir para os 5 minutos. Então, retomando, né, aqui a gente já tem uma expressão dos comprados. Se tiver uma movimentação melhor, né, e conseguir algum tipo de continuidade, aqui poderia, né, estar inicializando uma MTR. Seria uma mudança, né, nessa tendência prévia que tinha, onde o mercado era mais, né, voltado aos vendidos, né, agora ele tem algum tipo de expressão dos comprados aqui. Nos 5 minutos, né, a bagunça do dia de hoje, né, a gente tem aqui uma big barra de alta, né, na movimentação da barra 1. Eu tenho aqui um gap de baixa, mas que retoma, né, a movimentação de alta. Esse gap de baixa, né, ele tenta romper o fundo, tenta romper o fundo anterior. Outro ponto, né, que a gente conversou hoje, né, sobre suportes, resistências e magnetos, é que, né, quando o mercado, né, ele chega em uma região de topos e fundos, é sempre interessante você estar analisando o comportamento do preço ali. Por quê? Porque se em determinado momento, né, o mercado a partir desse ponto, né, e o Brooks ele fala que o mercado tem uma memória. Quando o mercado a partir desse ponto gera uma movimentação de impulso desse tipo, é sempre interessante, né, você observar o tipo de comportamento que o mercado vai fazer exatamente aqui, tá? Então, sempre que você tem um fundo duplo, um topo duplo, principalmente quando é de uma movimentação de uma inflexão muito ampla, né, é interessante você observar o comportamento do preço ali. Às vezes ele te deixa algum padrão de venda, às vezes ele gera uma lateralidade onde você vai ter uma L1, uma L2, e aí a partir da L3 ele pega e desenvolve melhor a movimentação, tá? Então é sempre interessante. Então aqui a gente teve uma excelente barra de alta, porém completamente contra as médias, era completamente contra as médias lá no 15, e aí tivemos, né, um tempo de lateralidade. Um ponto aqui que eu queria chamar a atenção, né, e dei uma olhada também no 15, né, só para eu não precisar voltar lá, mas as regiões de POC, né, as regiões de POC, quantas vezes o mercado segura, né, essa região vindo, né, de lateralidade. Tá? Então é interessante tomar essa cautela, né, com essas regiões quando você estiver no mercado muito lateral. Acaba sendo, né, uma região interessante de interesse às vezes para você estar realizando lucro também, tá? Então cuidado para não vender exatamente em cima dessa região de POC, né, sem ter um rompimento dela. Porque sem rompimento, né, você está sujeito, né, ao mercado voltar. Então você até pode vender, mas se tiver uma barra contra você, uma barra, né, positiva, é melhor você encerrar o trade. Lateralidade, né, pessoal? De novo, né, lateralidade em abertura. Lateralidade a gente não pode, né, de maneira alguma. O que que é, né, a característica de lateralidade? Médias flat, barras sobrepostas. A gente vai ficar dentro de um range específico. Né? Quando o mercado faz uma nova máxima, ele tende a falhar. Quando o mercado faz uma nova mínima, ele tende a falhar. Quando o mercado faz uma nova mínima, ele tende a falhar. E aqui você teve uma pequena, né, possibilidade de wedge, ó. Você teve uma pequena movimentação de 3 puxadas dentro da lateralidade. Aqui você teve outra pequena possibilidade de 3 puxadas dentro da lateralidade. Aqui tem uma tentativa de rompimento da barra 1 do dia. Aqui a gente acabou estudando também, né, durante a manhã,
né, as características, né, de rompimento, né, que o Brooks traz. Ele nem fala, né, sobre a barra de rompimento. Ele se preocupa muito mais com a barra de continuidade. E aí ele fala que quando a barra de continuidade, né, ela vai poucos ticks acima da máxima da barra de rompimento, né, que seria a barra de continuidade, ou quando ela fecha como um doji, no geral você pode esperar uma correção, ou mesmo, né, até uma reversão. Como aqui era uma wedge, né, pessoal? Tem uma movimentação de 3 puxadas, claro. Eu tenho aqui o ponto de inflexão. Para ter uma perna 2, o mercado teria que ter chegado aqui. Como ele não chegou até aqui, né, foi mais razoável, né, encerrar a venda ali, né, antes do horário da notícia. O horário da notícia acabou deixando, né, o mercado no modo sempre comprado. O que seria, né, essa ideia de modo sempre comprado? O Brooks ele fala que quando você tem um fechamento de uma barra e o fechamento dessa barra reverte muitas barras, então quanto mais fechamentos ele conseguir reverter, melhor. Então aqui ele tinha revertido, né, com esse fechamento bem mais de 100 barras, né? Então se você arrasta aqui, ó, você tinha bem mais de 100 barras ali que o mercado estava revertendo com uma única barra. No geral, pessoal, isso daqui tem continuidade por mais 5 a 10 barras, né? Isso aqui é bem comum, isso aqui é uma citação que ele traz no Reversals, né? Mas não chega a ser, né, algo pleno, né? O Brooks ele fala bastante que você não tem movimentações que você pode colocar 100% de certeza nela, mas é uma alta probabilidade que você tenha continuidade por mais 5 ou 10 barras, né, desse tipo de movimentação aqui. Essa movimentação falhou, né, já na barra seguinte, também era uma tentativa de rompimento de um topo prévio, né, que era o topo da grande inflexão aqui que a gente estava falando. Mas aqui, né, a gente já poderia, né, muito bem considerar um rompimento, né, real por essa barra. Porém, ele não teve continuidade. Tá? Então, como ele não tem continuidade, e um dos amigos, né, até mandou no dia de hoje um estudo que o Brooks fala que quando, né, você tem uma grande barra de rompimento e essa grande barra de rompimento falha, né, que é quando ela volta para o começo dessa barra, né, ele tende a gerar o movimento dessa barra, né, inteira para baixo. Então, ele usaria, né, tanto a projeção dessa barra, né, para cima, então ele pegaria, né, o corpo dessa barra aqui e usaria ela como projeção para cima, né, ela seria uma possibilidade de alvo, por exemplo, na continuação de 5 a 10 barras, como ele também usa, né, a projeção dessa barra para baixo, tá? E aí, né, como aqui no caso é uma barra só, se fossem 3 barras, né, as 3 barras tivessem gap, ele pegaria o corpo das 3 barras até o gap e usaria como projeção para cima, né, ou usaria como projeção para baixo, né? A ideia de gap é medido, né, de movimento medido de gap, né, que ele fala. Então, acabou, né, como você consegue ver, né, ele acaba vindo, né, exatamente aqui nessa mesma região. Outra forma, né, que você poderia trabalhar isso seria você pegar, né, o primeiro alvo disso aqui, né? Então, o primeiro alvo de toda essa movimentação acaba tendo confluência, né, com o gap medido, né, do Brooks, tá? Aqui nos 5 minutos, né, pessoal, acaba sendo uma movimentação bem difícil. Por quê? Porque você tem, né, a princípio, uma estrutura de alta também, né? A princípio, a estrutura macro, né? Você tem a mínima, você tem a máxima. E ele não renova a mínima, né? Ele acaba fazendo a wedge, ó, mas ele não renova a mínima intraday. E aí ele acaba fazendo uma nova máxima. Ele deixou, né, uma certa estrutura, né, de alta aqui, tá? Então ele rompe a favor da estrutura de alta, mas ele falha a continuidade. E isso é complicado, porque isso aqui ocorre menos, tá? Então era mais viável, ainda assim, né, a gente está trabalhando aqui. Claro que em algum momento a gente tem que desistir, né, do trade, porque ele não está evoluindo, né? Você não está vendo ele conseguir novos alvos. Sem falar aqui, né, em lateralidades, né, você não consegue, né, muitos alvos. Aqui você conseguiu o primeiro, o segundo alvo ele ficou devendo aqui por poucos ticks. Se eu pegar a projeção, né, da lateralidade inteira, né, aqui presente da barra 1, né, eu tenho o primeiro. Se eu tento o segundo, né, ele vai ficar faltando ali por poucos ticks. Então, em lateralidades, o mercado acaba não dando boas projeções de alvo. De pivôs menores aqui, ó, dentro da movimentação, né, você ainda consegue, né, até segundo alvo aqui. Tá? Então, movimentação mais complicada. E depois essa movimentação ela migra, né, para uma estrutura de baixa. Quando que ela migra para uma estrutura de baixa? Na hora que ela renova, né, um ponto de inflexão majoritário. Esses aqui eram minoritários, né, pessoal? A gente tem os extremos como os majoritários. Quando ele renova a mínima, ele volta a subir, né, aqui. Aí ele já estava, né, numa possibilidade de estrutura de baixa. Quando ele renova a mínima, a gente pensa que ele não vai subir tanto, né? Para quê? Para que ele volte para renovar o fundo prévio, né? E aí ele volta, renova a mínima. Quando ele volta a subir, ele sobe menos.
volta para renovar fundo de novo, tem rompimento, aqui paga 100% também, né, desse pequeno pivô. E aqui, né, aquela região, né, que a gente estava falando, né, que aqui você vê mais possibilidades de wedge, né, aqui você vê uma possibilidade de wedge parabólica, né, de uma movimentação mais próxima, eu tenho uma mínima, ligo na segunda mínima, o mercado rompe e ele volta para dentro dessa movimentação em até 5 barras, então tem a possibilidade, né, de uma wedge parabólica. Mas, né, só relembrando, né, pessoal, para o mercado realmente mudar alguma coisa, né, ele vai precisar, né, mexer naquelas estruturas, por exemplo, lá do 15 minutos. Tá? Sem essas modificações daquelas estruturas, né, do 15, do 60, vai ser mais fácil ele manter essa estrutura aqui que ele vem fazendo. Tá? Então eu tenho aqui uma possibilidade de fundos, topos cada vez mais baixos. Ó. Então se ele não renova a máxima, é mais fácil ele descer e vir aqui, né, pagar os alvos aqui a princípio. E nessa região, né, como é uma região de confluência de alvo macro e micro, é interessante a gente ficar atento. Até porque, né, se a gente pegar essas mínimas aqui, ó, e ligar, né, o mercado praticamente chegaria, né, em cima dessa região numa outra possibilidade aqui, né, de três puxadas, né, de movimentação aqui de impulso e canal, né, um pouco mais próximo. Então tem uma boa movimentação de impulso, renove mínimo, e aí o mercado, né, começa a trabalhar aqui em forma de um canal de baixa. Está alto no canal a princípio, né? Tá? Então poderia ainda, né, ter mais uma terceira puxada aqui e essa região aqui seria atingida. Beleza? Então, para amanhã, né, cuidado, né, com movimentações, né, de rompimento desse tipo de região. Por quê? Porque rompimento, né, de movimentação de três puxadas é 25%. Então, é o mesmo alerta que a gente ligou, né, no dia de ontem, aqui dos 60 minutos. Né, quando a gente ainda estava com essa linha aqui. Ó. Então, quando a gente ainda estava com essa linha aqui, ó, que o mercado vem trabalhando em cima, né, mas sem apresentar continuidade direta, é sempre uma região que precisa de um pouco mais de atenção. É uma região que vai ser uma região de briga, né? Então, entre compradores e vendedores. Por quê? Porque bons rompimentos, né, vão levar a grandes projeções. Tá? Então, a ideia, né, é a gente ficar atento em cima dessas regiões por conta do risco, né, de você enfrentar uma movimentação na direção oposta. Beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu e até amanhã.